O cangaço foi um fenômeno nordestino entregado por nômades que usavam violência para cometer crimes na região. O termo cangaço é proveniente de canga, uma peça de madeira utilizada em pescoços de boi para transporte. Como os chamados cangaceiros tinham que carregar todos seus pertences junto ao corpo, deu-se o nome a partir da associação. O primeiro homem a ter agido como um cangaceiro teria sido José Gomes ou Cabral. As origens do movimento estão nas próprias questões sociais e fundiárias do Nordeste. Para enfrentar tal panorama, homens isolados ou em bandos assaltavam fazendas, sequestravam e matavam coronéis e saqueavam o que podiam. Os cangaceiros, em geral, viviam cometendo crimes, fugindo e se escondendo. Mas havia 3 grupos no cangaço. Um deles prestava serviço aos próprios latifundiários. O segundo grupo, que representava mais ainda os poderes locais dos fazendeiros, tanto que eram conhecidos como políticos. E o terceiro grupo, que era independente e praticava uma vida bandida por conta própria. Todos eles, contudo, conheciam bem a natureza do cerrado brasileiro e por isso tinham ampla vantagem na hora de fugir das autoridades. O cangaceiro mais temido da história foi, sem dúvidas, Virgulino da Silva Lampião. Sua importância para o movimento é tamanha que, por vezes, é chamado de Senhor do Sertão ou Rei do Cangaço. Atuou na década de 1920 e 1930 em quase todo o Nordeste do Brasil. Lampião tinha uma personalidade dúbia. Para as autoridades, era um criminoso que precisava ser eliminado. Para a população da região, era o símbolo de bravura e honra. O cangaço permaneceu vivo por tanto tempo na história do Brasil porque os próprios latifundiários desejavam. Eles o mantinham ativo, pois era a alternativa para a cobrança de dívidas e uma possibilidade para formar os exércitos mercenários em caso de disputas de famílias. O fenômeno só foi atacado definitivamente por ação do Estado no governo de Getúlio Vargas. Este determinou que qualquer foco de desordem no território deveria ser eliminado e empreendeu uma caçada por Lampião, símbolo do cangaço. Todos os cangaceiros que não se rendiam eram mortos pelo governo. Depois do fim de Lampião, chefes de outros bandos se entregaram. O último grupo famoso foi o de Cristiano Gomes da Silva Cleto, conhecido como Corisco, que chegou ao fim no dia 25 de maio de 1940, com a morte de seu líder. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, nasceu em 7 de julho de 1897 na fazenda Engazeira, no município de Serra Talhada, Pernambuco. Foi o segundo filho em uma série de 8 de Zé Ferreira da Silva e Maria Celena da Purificação. Após o assassinato de seus pais, ocorrido por questões de disputas de terras, Virgulino alista-se à tropa de cangaceiros de Senhor Pereira e inicia sua vida no cangaço para vingar a morte de seus pais. Rapidamente, Lampião destaca-se entre os cangaceiros, e em 1922, com o aposento de Senhor Pereira, ele se torna líder dos cangaceiros. Em 1928, em uma batalha em Moroçó, Rio Grande do Norte, Lampião perde suas tropas e foge com apenas 5 companheiros para a Bahia, onde reconstrói seu bando. Em 1930, enquanto estavam acampados na fazenda de um coiteiro, nome dado àqueles que acolhiam os cangaceiros, Virgulino conhece Maria Déia Neném, esposa de um sapateiro local. Os dois se apaixonaram e ela se uniu ao bando, recebendo o apelido de Maria Bonita. Após a entrada dela no grupo, várias outras companheiras dos cangaceiros também foram incorporadas. Em 1932, nasceu Expedita, a única filha de Lampião. Por questões de perseguição e de não terem condições para criá-la, ela é deixada. Não se sabe certo com quem, mas há quem acredite que foi com João, irmão de Lampião, o qual não se envolveu com cangaço. Em 28 de abril de 1938, o bando acabou na fazenda Angicos, em Sergipe, a qual, segundo Lampião, era o esconderijo mais seguro para os cangaceiros. Não se sabe se ao certo quem os traiu. Mas, naquela noite, a elite do tenente João Bezerra e do sargento Anito Rodrigues da Silva invadiu o acampamento e liquidou o bando. Alguns conseguiram fugir, mas 11 cangaceiros, incluindo Lampião, morreram ali mesmo.
As cabeças dos 11 cangaceiros derrotados ali foram arrancadas. A de Maria Bonita, Quinta-feira e Mergulhão foram degoladas ainda com vida e expostas ao povo, para que eles vissem com os próprios olhos a morte de um dos bandidos mais temidos no Brasil, o qual também levou o título de homem bom, pois, mesmo com tantas atrocidades cometidas, ele conquistou ao povo com suas façanhas. Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz.